Fala pessoal, tudo bem? Tenham um excelente dia a todos vocês e obrigado por estarem aqui nos acompanhando no portal da BF, portal Franchising. Então não se esqueçam de assinar o canal, por favor, se inscrever, e eu não vou perder a oportunidade aqui para que vocês sigam também a Mux Produções Sonoras e a agência 45. Alguns de vocês já me conhecem, eu me chamo Juan Medeiros e estou aqui com essa honra de ser o host principal desse podcast maravilhoso no meio da BF Franchise em 2023. Pessoal, estou aqui com 3 pessoas ilustres, grandes empresários que eu tive a oportunidade, estou conhecendo aqui na feira, que é o Dr. Arthur, tá? Querido Dr. Arthur, Maurício e Fred. Como são muitos negócios, são muitas pessoas imbuídas num propósito de alavancar os seus negócios, eu vou deixar para que eles se apresentem. Então vamos lá. 01 ou vai ser por onde? Não, aqui ó. Arthur. Primeiro. Manda. Doutor Arthur. Olha só. Ordem Olha só. alfabética. Não, manda mais, sabe quem? Quem Letra é o mais A, careca. letra A, Então letra vai A. ele e depois sou eu. Tá bom, Por favor, doutor Arthur. Bom, obrigado, Juan. Obrigado aí a BF Rio. Eu tenho tido um prazer muito grande nos últimos anos de ser um dos palestrantes aqui do evento da BF. Parabéns, Esse ano muito bom. não tive essa oportunidade por uma questão de agenda, mas sempre quando posso colaboro com todo o processo de desenvolvimento do franchise, né? Especificamente eu represento a Home Angels, que é uma rede de cuidadores de idosos do Brasil, que é uma rede que hoje é líder na América Latina nessa área, né? É uma rede que trabalha com o propósito de ajudar as pessoas a cuidarem de quem elas mais amam. Então, e principalmente no ambiente da sua casa, né? Nós não somos uma rede de residencial de idosos. Nós não temos na nossa casa, a nossa pousada, até porque no Brasil ainda hoje não existe ninguém que faça isso no modelo que existe nos países do primeiro mundo. Normalmente o que nós temos no Brasil são casas improvisadas, casas adaptadas, que nem sempre atendem a necessidade do nosso público, que é um público classe A. Eu tenho certeza que um dia, espero que até que seja conosco, que a gente um dia possa ter a construção de hotéis, de ambientes realmente específicos para idosos, que respeitem os idosos que são com problema de memória, as pessoas que estão com problema de locomoção e as pessoas que são semi-independentes, que são as pessoas que ficam em pé, vão ao banheiro, se alimentam, mas não podem ficar sozinhas, né? Sim. Então isso é muito comum nos Estados Unidos, na Flórida, então não se fale, mas a gente não conseguimos, nós, enquanto empresários, nós, enquanto brasileiros, não conseguimos ainda chegar nesse modelo no país. Então nós trabalhamos hoje com os nossos idosos nos ambientes das suas próprias residências, né? É claro que isso segmenta muito o mercado, porque nós só trabalhamos com o público classe A, né? Nós não trabalhamos sequer com um público de classe B ou classe C, porque é um produto que custa muito caro, porque essencialmente são pessoas cuidando de pessoas, né? Então é uma área de saúde que vem desenvolvendo muito no país e que a gente acredita muito que a gente possa fazer a diferença nas vidas das pessoas, sabe, Juan? Com todo o carinho que a gente tem com essas pessoas, nós somos praticamente, para terminar a minha apresentação, nós somos pioneiros na área de micro franquias. Então, todas as vezes, Juan, que você olhar e ouvir escutar a palavra micro franquias, eu sou o pioneiro das micro franquias no Brasil. Eu estava lá no ponto zero no dia que a gente criou o conceito das micro franquias no Brasil. E hoje eu fico muito feliz porque nós temos praticamente quase 60%, inclusive das grandes redes, né, praticando o conceito de micro franquias. Porque até então, antes de nós desenvolvermos esse conceito, as franquias eram um negócio só para pessoas que entravam na capa das grandes empresas dizendo, olha, eu abri uma franquia de $1 milhão. E eu olhava aquilo, sabe, Maurício, eu pensava, quem tem $1 milhão para abrir esse negócio, né? Não sei se o Juan tem, Então a gente quebrou esse paradigma, né? A gente quebrou esse paradigma e isso fez com que o franchise... Poder acessibilizar, democratizar, né? Isso, e o franchise se aproximasse da mídia, se aproximasse do micro, do pequeno empreendedor. Legal. E a gente, então, fez uma grande contribuição, porque, no fundo, o franchise é treinamento.
No fundo, o franchise é capacitação de pessoas. No fundo, ele é motivação de pessoas. Então, a partir do momento que você pega um micro, pequeno empreendedor, tudo que ele precisa é ser capacitado, não é, Maurício? Ser treinado, ser motivado, ser coordenado, para que ele tenha a mínima chance de ter sucesso. Porque se ele for sozinho, as dificuldades dele serão muito grandes, porque dificilmente ele vai conseguir ter todas as habilidades e todos os conhecimentos que significam você ter sucesso no negócio no Brasil. Não. Basicamente, essa é a minha Basicamente, ele deu uma aula para você que está assistindo de como montar uma franquia e como ser um micro franqueado. Então o cara deu uma aula, né? Aproveitando até o ensejo disso que o senhor falou, o legal, né? Por favor, sou eu não, Arthur. Arthur, até aproveitando esse momento, né? Eu sou empresário, eu estou no momento de expansão do meu negócio, né? Eu tô montando agora algumas novas unidades. A gente está saindo de Nilópolis, na verdade eu sou da capital, mas fui para a Baixada Fluminense e agora estou saindo de novo. Porque eu encontrei um oceano azul, né? Uma economia muito cinza, consegui tirar aquela coisa nebulosa e agora estou indo para outros cenários, né? E uma coisa que é interessante de quem é uma franqueadora e quem vai se tornar um franqueado é que os tombos serão menores, porque você já errou muito lá, aquele ato do empresário, do empreendedor, né, as expectativas, você já pivotou e já conseguiu modelar, vocês, né, conseguiram pivotar e modelar o negócio. Então isso acaba que a deficiência do pequeno empreendedor, ela acaba diminuindo, exatamente por conta do apoio da franqueadora, né? Você já tem um modelo pronto, escalável, replicável e de sucesso. Então, isso é um sonho, né? Assim que é uma utopia que a gente busca alcançar. Mas nós que trabalhamos no franchising diariamente, a gente vê situações totalmente esdrúxulas, que é mais ou menos o seguinte: nós somos a mesma marca, os mesmos franqueadores, a mesma equipe de suporte, às vezes os mesmos consultores que nos ajudam tanto, né? Porque a gente precisa muito da área de consultoria, porque a gente precisa de alguém que olhe de fora, né? Porque às vezes quando a gente está olhando... amor, né? A gente tem aquele amor e quando fala isso aqui tá errado, a gente fala, pô, errado aonde? Só que às vezes, assim? você fazendo tudo isso, você se depara com situações como eu já vivi muitas vezes na minha vida, né? Às vezes você tem uma cidade onde um franqueado fazendo tudo isso que você falou, ele não vai bem. Sim. E aí ele sai do sistema, ele encerra o contrato. Mas isso aí não é um pouco aquela questão de Pareto, 80-20? Não. Porque o 20 eu acredito, eu estou conjecturando, tá? O 20 é treinamento, é capacitação e você entregar os documentos, compliance, due diligence, fazer tudo isso, e os 80% é o esforço também do franqueado. Juan, eu já vi de tudo na vida, sabe? Eu já vi pessoas que faziam avaliação do franqueado pela letra. Eu já vi pessoas que faziam avaliação do franqueado pela voz. Veja só, as pessoas quando entram no negócio, elas usam máscaras sociais. Sim. E essas máscaras sociais, elas não revelam direito. Então você diz para ela, olha, você vai ter que trabalhar de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite. Ela esquece. Ela pensa que ela está entrando para trabalhar num banco das 10 da manhã às 4 da tarde, sem nenhuma interferência, que ela não precisa atender o telefone, que ela não precisa usar o zap. Então, aquilo que eu estava concluindo para você. Às vezes a pessoa, e isso é uma coisa que deve ser uma frustração para você, deve ser uma fonte de inspiração para você que ajuda os franqueadores. Às vezes você pega uma cidade e aquela pessoa não foi bem, aí vem outra pessoa, faz o mesmo treinamento, segue as mesmas orientações e aí fatura 2 milhões por ano. E você fala, caramba, sabe? Porque o franqueado, sabe, Juan, quando ele ganha muito dinheiro, ele diz assim, eu sou o cara. Lembra aquela música do Roberto Carlos? Quando ele perde dinheiro, ele faz um DR. Então ele quer discutir com você, porque ele não está ganhando dinheiro. Por conta do Agora, resultado. quando ele está empatando, quando ele está empatando, ele faz um DR. Agora, quando ele perde, normalmente o culpado são os nossos franqueadores, né? E eu me recordo uma passagem que eu tive na vida, sem querer monopolizar o assunto aqui, quando eu trabalhei uma fase da minha vida, que eu era agente de desenvolvimento da Subway. Imagina, lá no início da Subway, né, tinha um contrato com a Subway, e aí uma senhora abriu a franquia da Subway, e junto com o sócio operador e sócio investidor. Normalmente esse negócio não dá certo. Normalmente 99% não dá certo. Por quê? Porque a pessoa que é o sócio operador,
ele entra sem dinheiro, ele precisa trabalhar, mas depois de 3 meses, 4 meses trabalhando, ele fala assim, eu estou trabalhando para dar dinheiro para o Juan, e aí ele pira. E aí, 3 ou 4 meses depois da Subway aberta numa cidade lá em Campinas, né, a senhora me chamou e falou o seguinte, olha, meu senhor, esse negócio abre todos os dias? Eu falei, abre, mas espera um pouquinho, isso abre Páscoa, Natal, Réveillon, Carnaval. Eu falei, são os dias que mais vendem. A senhora começou a chorar, porque ela era uma ex-professora que tinha A utopia 2 de férias por ano, bem e ter resultado. emendava todos os feriados, e ela percebeu que ela entrou num negócio que funcionava 365 dias por ano, inclusive nos feriados, Maurício, você entende? Então, veja, e ela foi enganada? Não, ela sabia disso. Mas às vezes a pessoa ela se blinda, né? Ela não quer acreditar naquilo. Ela ouve o que ela quer ouvir. E aí depois o que acontece? Vem lá o jornalista dizer que o culpado somos nós. Você fechou tantas unidades de franquia. O que é, na verdade, um problema sério, porque o jornalista não aprofunda para saber a realidade daquelas pessoas que saíram do negócio, o real motivo. Sim. Arthur, me fala rapidinho para a gente dar seguimento também. Quantas unidades hoje você tem, né? E como está o seu processo de expansão? Porque eu acredito que, né, quanto mais a gente vai tendo expansão, a gente vê que está dando certo, você quer. Como é que está hoje o teu momento? Nós estamos chegando a 150 unidades hoje no Brasil. Legal. Poderíamos ter muito próprias? mais, não temos nenhuma própria, nós seguimos muito o conceito da Subway, do Fred De Luca, que é a maior empresa franqueadora do mundo, que tem mais de 80 mil franquias do mundo e não tem nenhuma unidade própria, né? O Fred De Luca nunca teve uma unidade própria da Subway. Todas as unidades são franqueadas. Então a gente não tem nenhuma unidade própria, mas nós temos parceiros e franqueados que trabalham conosco. Então nós hoje, além de criar o conceito das unidades padrão, nós estamos desenvolvendo um conceito que se chama de cluster. O que acontece? Às vezes tem uma cidade que tem o perfil para ter uma unidade específica, uma unidade grande, sabe, Fred? Só que uma unidade que tem potencial para faturar R$150 mil, por exemplo, por mês. Mas ao lado dela, tem 3 ou 4 cidades que não tem potencial para faturar 150 mil, mas tem potencial de faturar 15. Mas se você juntar 4 cidades, já são 60 mil. Então, é mais ou menos, não estamos inventando nada, mas nós temos que entender o seguinte, que uma das empresas que não é a maior franqueadora do mundo, as pessoas imaginam que o McDonald's é a maior franqueadora do mundo, mas estatisticamente a gente ouve falar que 60% são unidades próprias, né? Mas grande parte dos pontos que eles dizem também no mundo são quiosques. Sim. Então o que acontece? A gente está criando os nossos próprios... Isso. Nós estamos criando os nossos próprios quiosques, né? Sim. Como é que eu posso ter uma unidade e criar os quiosques de né? todo você lado? Pega e já entrega... Isso, um quiosque que você potencializa um único atendimento, uma central telefônica, um único contador, você centraliza uma diminuição de despesas e potencializa o resultado. Eu acho que o franchise passa por essa transformação, por essa capacidade de você não pensar somente em abrir uma unidade em Campinas, por exemplo, mas abrir uma unidade em Campinas, mas ao mesmo tempo em Valinhos, Vinhedo, Santa Bárbara do Oeste, que talvez não tenham condições de ter uma unidade específica, mas elas podem ser pequenas unidades ou pessoas trabalhando interligadas àquela unidade. Pessoal, uma aula aqui do Arthur, né? Vocês já perceberam, né? Eu costumo até cortar eventualmente os nossos convidados, mas eu não podia deixar de beber dessa fonte de conhecimento do Arthur, que foi o cara que idealizou aí todo o conceito de microfranquia e é um grande parceiro da BF aqui. Parabéns, obrigado pela oportunidade de te ouvir, tá, Arthur? Agora vamos dar sequência ao querido Maurício. Maurício, por favor. Maurício, depois disso, né? Mano, quem sou eu, mano? Quem sou eu, né? Então, por favor, Maurício, se apresente também, fale dos seus 2 negócios do grupo. Legal, Juan, obrigado aí pela oportunidade, quero agradecer a BF. Eu acho muito bacana essa iniciativa que está tendo esse ano, porque talvez poucas pessoas, né, conseguiriam compartilhar a mesa com o Arthur, com o Fred, se não tivesse uma oportunidade que vocês estão produzindo. Verdade. Esse é o 4º ano que a gente está expondo aqui na BF Rio. A gente começou com a Unhas Cariocas, né, em 2017 foi quando nós surgimos no mercado de franquia. Eu trabalho com franquia desde 2000. Eu acredito no modelo de franquia. Eu falo isso muito para as pessoas. Eu já fui franqueado, eu já formatei franquias através de empresas
e agora eu sou franqueador de uma marca que é Unhas Cariocas. A gente parou por causa da pandemia. No período da pandemia a gente abriu uma outra marca, que é a Escova Express. Hoje a Unhas Cariocas é a maior franqueadora do Brasil. Desafiador demais, né? Foi... Uma operação e vou começar outra. Foi, mas eu vou te explicar por quê, Juan. Na pandemia, a gente começou a nossa recuperação no segmento de estética, o Fred até estava falando sobre isso, ele foi muito mais rápido. E assim, a gente ficou até um pouco surpreso positivamente com o que estava acontecendo. E aí eu comecei, a gente tinha contratos que estavam suspensos para abertura, e aí quando a gente começou a abrir parcialmente os shoppings, a gente começou a ver os franqueados abrindo. E a gente tinha um projeto engavetado, que era a Escova Express. Aí eu falei, cara, se os franqueados, né, que são pessoas que muitas das vezes estão fazendo uma transição de carreira, que não tem uma experiência empresarial, que não passou pelo que a gente passou, está tendo essa coragem, eu acho que assim, o mínimo que a gente tem que fazer é também dar um exemplo. Vamos para a guerra. Aí a gente abriu, e aí quando a gente abriu, e o primeiro mês da Escova Express foi maravilhoso, um mês depois fechou tudo de novo. Foi. Mas aí depois passou um período, aí a gente voltou a abrir. Hoje a Escova Express, por mais que seja uma marca nova, ela é de 2022 ali, no finalzinho da pandemia, a gente está com 16 unidades no Brasil. Rio de Janeiro, Brasil? Não, Brasil. Então a gente está bem feliz, a gente está voltando, né, para o Rio Centro, para as feiras. Eu não tive a oportunidade de expor aqui como franqueador, eu tive aqui como do outro lado, trabalhando dentro de uma franqueadora. E eu vou falar que eu falei isso com o nosso amigo aqui, com o Fred, eu estou positivamente surpreso, eu não esperava, eu não estou parando de atender, eu estou com uma equipe de 8 pessoas ali, eles não param de atender um minuto, tá excepcional, e um público qualificado. Antes de vocês estarem aqui, nos bastidores com 2 convidados, que eu participei em alguns momentos da ABF, né, como visitante, né, e eu senti que ela está razoavelmente menor do que as outras edições que eu participei, mas ela está mais humanizada, a galera está mais contato, o pessoal está trocando mais ideia. Eu não estou vendo muito ego inflado, muita vaidade. Eu não sei se a pandemia fez isso, das pessoas não acharem que são concorrentes, né? Então, enfim, que tem que se ajudar. Eu estou sentindo isso, eu estou gostando muito da... Maduro, né? Pode ser. Um pessoal mais maduro de Pode franquia. É aquilo, cara, eu sempre falo muito isso, por mais que cada um aqui queira vender o seu peixe, a gente está no mesmo barco, a gente quer crescer, a gente quer dar certo. Ninguém é forte sozinho. Sabe, o Arthur aqui ajuda, eu ajudo ele, o Fred me ajuda, eu ajudo ele, a gente vai junto crescendo e fortalecendo. E me fala como é que é as Unhas Cariocas, qual é o objetivo, né? O core business do negócio, tá? E das escovas... Escova Express. Escova Express. É Unhas Cariocas. Eu falei pra ele no começo, eu falei, só não mistura as duas porque vai dar outra marca que não pode. Quem sabe lança uma marca nova, né? Não, já existe. Já existe. Bota joint venture aí, legal. Mas me fala. Na verdade, assim, quando a ideia da Unhas Cariocas surgiu em 2016, eu trabalhava, né, dentro de uma franqueadora de escola de inglês. Legal. E a Marina, né, que é minha esposa, ela falou assim, quero abrir uma esmalteria. Tá por aí. Tá por aí, tá rodando, tá trabalhando. Foi atender lá, que o stand tá... Se você tá trabalhando, tá bom. Só pode estar passeando e pegando pizza. E aí eu falei pra ela, assim, você não vai abrir uma esmalteria, porque a esmalteria é o quê? É um lugar bonito, bem decorado, aquela coisa toda. Só que ali existe uma dor que eu particularmente não tinha uma noção de como resolver. Que é muitas das vezes o ego da manicure. Às vezes a manicure ela começa a trabalhar e a cliente ela fica fidelizada a ela e aí ela fala assim, eu vou abrir meu espaço. Aí nessa de abrir meu espaço, ela vai, muitas das vezes as clientes não vão, mas a cliente também não fica. A parábola, né? Tem umas historinhas que o cara fala, pô, como é que eu queria ter um carro desse? Aí o cara dentro do carro, pô, como é que eu queria agora ter uma bicicleta dessa pra sair desse carro, cara? Aí o outro que tá andando a pé, pô, eu queria ter uma bicicleta. Então isso tudo é uma realidade, né, muito subjetivo. Mas Arthur, no teu negócio, né, dentro aí falando tecnicamente, tá, do teu negócio,
que eu entendo que, obviamente, o conceito é totalmente diferente, até do querido Fred, que também, obviamente, vai dar toda a sua aula aqui pra gente. Qual é a taxa de retorno do teu negócio e o valor presente líquido em 5 anos do teu negócio? Para a pessoa ter uma franquia tua, é importante. Se você quiser falar de números, como ser um franqueado teu, etc., que é um momento para você, fica à vontade. Antes de falar dos números, eu acho muito importante pegar um pouco da carona do que você falou e do que o Maurício falou, porque é muito comum no franchise a pessoa perguntar aqui numa desses expositores aí, perguntar assim, o que está dando dinheiro? Então, a gente sempre costuma dizer, tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Então, nem sempre aquilo que é bom para o seu vizinho, para a sua irmã, para o seu cunhado, é bom para você. Sim. Então, quando a gente observa isso, a gente tem que entender, respondendo aquela sua pergunta sobre sucesso, que é uma questão muito pessoal, sabe? Porque ele não tem, eu não sei se o Fred tem, eu também não tenho, que é o seguinte, a gente não tem uma bússola de dizer você vai dar certo. A gente, por mais experiente que a gente tenha, a gente conta tudo que é o nosso negócio para você, mas se você mentir para nós, porque não vamos te colocar num detector de mentiras da polícia, né? Então a gente vai dizer para você aquilo que eu disse, e se você mentir, o que é que acontece? Você acaba entrando num negócio que não tem nada a ver com você. Então eu acho que o sucesso tem a ver com essa identificação. Transferência também, né? Se identificar com o negócio. Não é só o dinheiro, sabe? Sim, não é só o dinheiro. É o propósito. É o propósito. Então assim, qual é o meu propósito? A gente tem que Arthur, eu tenho gente que eu conheço, graças a Deus não é da minha rede, mas é franqueado que ganha dinheiro, bota no bolso 20, 30 mil todo mês, com raiva do negócio. E isso é tão infeliz, infeliz. E isso, olha, isso que ele colocou é tão assim desumano para todos nós, que é aquilo que eu falei para você do cara que quando ele ganha dinheiro ele diz que ele é o cara, quando ele empata ele faz o DR e quando ele perde nós somos os culpados, né? Vamos dar só um número para a gente ilustrar o que o Maurício falou. Nós vivemos num país onde 100 milhões de brasileiros ganham em média um salário mínimo, R$ 1.300 por mês. 90 milhões ganham até R$ 3.000 por mês. São felizes ou não são? São felizes. Sim. São felizes, tem picanha, tem cerveja, dizem que tem picanha. Dizem, eu nunca ouvi falar não. Eu não ouvi falar, eu ouço, eu nunca vi de fato. Mas o pessoal fala. 90 milhões ganham R$ 3.000 por mês. Mais ou menos 18 milhões ganham na faixa de R$ 15.000, entre 10 e 15 mil reais por mês. Imagine uma dessas pessoas que ele citou que está no clube VIP. É o clube do One to One. Somente 1% da população brasileira, 1%, Fred, ganha acima de $5.000 por mês. Então isso é muito comum. Sim. Né? Eu também vivo essa situação, porque dependendo dos negócios, cada negócio tem suas peculiaridades, né? Sim. Então às vezes o cara está ganhando R$30.000 por mês e ele acha que o negócio não é bom. Ele esquece que, na verdade, para ele ganhar 150, é só abrir mais 4. Exato. É só ele ampliar a capacidade dele, porque às vezes aquele ponto está limitado. É igual você imaginar, eu fico imaginando o trabalho do Maurício, e aí comparando com o meu, para você ver as diversidades, para você ver que tudo dá dinheiro. Imagine, por exemplo, se você for abrir uma cafeteria para você faturar R$50.000 no mês, que é um belo faturamento, isso aí provavelmente vai te dar uma rentabilidade aí dos 20%, né? Uns 8, 10 mil reais, 20%. Você precisa fazer 2.500 atendimentos no mês. Imagina, você faz muito menos porque a unha custa mais caro. Sim. Eu preciso de 5 clientes. Cada cliente meu custa 10 mil, às vezes 12, às vezes 14. Então vejam como os mercados são diferentes. Sim, embora as rentabilidades sejam similares. Sim. Complementando o que você me perguntou. Custo operacional. A nossa margem de rentabilidade, como a gente lida com pessoas, eu lido com pessoas, porque eu lido com cuidadores cuidando de pessoas. Ele lida com manicures cuidando de pessoas. Então, prestação de se serviço. você observar no mundo, o item mais caro que existe não é a máquina, são as pessoas. E a gente vive um momento de transformação no país, onde as pessoas precisam ser mais valorizadas, né? E as pessoas precisam ganhar mais, né? Porque a heterogeneidade é muito grande no país. E o que acontece com isso? As margens de rentabilidade também não são muito diferentes. No meu negócio, por exemplo, em torno de 20, 22%. Então, se uma pessoa fatura R$150 mil, ele vai levar 30 mil para casa, tá certo? Agora, precisa ter
a quantidade de clientes para ele poder entrar nesse 1%. Então, essa é a busca, sabe? Tem que atingir o plano do negócio. Claro. Agora, o que acontece? Se a pessoa não acredita, né, Maurício? Ele começa a achar que a jabuticaba do pé do vizinho, do quintal do vizinho, é mais doce que a jabuticaba dele, né? E com isso ele começa a se estruturar. Então, o franchise, ele vive essas dores. Nós que somos franqueadores, se você for pensar assim, coerentemente, nós deveríamos fazer terapia todos os dias. Terapia. Mas é necessário. Nós deveríamos ter uma terapeuta, 1 hora de terapia todo dia. Porque às vezes você chega uma pessoa que você ensinou, ela comprou uma franquia sua, pagou lá 30, 40 mil reais, ela acha que aqueles 30, 40 mil reais mudou a nossa vida. Na verdade, aquilo está pagando os custos de treiná-la. Sim, não é? E aí ela começa a trabalhar com você, ela entra no patamar de faturamento, porque aquele autor australiano, Greg Nathan, ele diz que o franqueado passa por 3 etapas, Maurício. A primeira fase, ele é dependente. Ele depende de tudo que você falar. Ele depende do seu treinamento, da sua capacidade. E o Fred que não nos diga que nós estamos errados, né? É isso aí. Exatamente. Na segunda etapa, o Greg Nathan diz que é o seguinte: o franqueado, ele acha que ele é independente. Ele começa a perguntar assim: mas por que eu estou pagando royalties? Por que eu pago fundo de publicidade? Por que eu tenho que prestar contas? Por que eu tenho que me subordinar a uma orientação, a um suporte, a um padrão? E aí muitos, nessa fase, deixam o franchise. Sim. E eles acham que eles vão dar certo sozinhos. Neste momento, o contrato de franquia vale tanto quanto o contrato de casamento. Porque entrar no casamento é fácil. Sair é difícil. Sair você tem que pagar a conta. Todo mundo sabe que tem uma conta para pagar. Sim. E a conta precisa ser paga. E por último, o interdependente. Quando o franqueado chega nessa fase, é que ele reconhece que fazer junto é melhor do que fazer sozinho. Excelente. Legal, hein, Horta? Então vamos continuar para a gente passar a bola para o Fred. Como é que está hoje, então, os números, né? Como é que... Você falou da Unhas Carioca, né? Que o break-even está em 3 meses. Né? Até menos, né? Não, a gente tem franqueado que no primeiro mês ele já consegue atingir o ponto de equilíbrio, o break-even já. Já consegue. Como é que é para entrar numa das tuas franquias? O percentual de lucratividade por ser prestação de serviço da Unhas Cariocas é um pouco menor, é de 20% a 30%. Ok. E no caso da Escova Express, ela foi formatada, como ela já é uma evolução da Unhas Cariocas, ela já foi formatada de uma forma... Porque eu falo o seguinte, o empresário, ele tem 2 fatores que ele precisa se preocupar bastante. Que eu até brinco com o pessoal, eu falo assim, cortar custos é igual unha, né? Você tem que cortar sempre e aumentar o faturamento. Cortar custo qualquer um consegue fazer. Se você pegar uma pessoa ali mais mão de vaca, né, ela consegue cortar os custos, né? É importante ela saber reconhecer a diferença entre custo e investimento para não cortar o investimento. E o faturamento, que não é qualquer um que consegue, porque o faturamento requer um pouco mais de habilidade. Mas a Escova Express está na casa dos 30% a 35%. A gente consegue mais na Escova Express do que na Unhas Cariocas. Legal, bacana. Vocês hoje estão com quantas unidades? Da Escova Express 16 e da Unhas Cariocas 93. Pô, excelente, incrível. Parabéns. Tá indo bem, tá indo bem. Mas vamos lá agora. E aí voltando do Clube do Milhão, 3 estão aqui no Rio de Janeiro, cara. É mesmo? 3 estão aqui no Rio de Janeiro, a gente tem no Nordeste, a gente tem no Centro-Oeste, São Paulo. Já fatura 1 milhão no ano. Fatura 1 milhão no ano com essa margem aí. E eu sempre falo muito essa questão do propósito. Eu falo pro pessoal, cara, se você não gosta do negócio, se você não gosta, né, igual o Home Angels aqui, se você não gosta se você não entende o valor, né, do idoso, né, que a gente chama da melhor idade. Não entre nesse negócio. Não entre. Se você acha que... Achar que só vai, vou faturar, mas não tem amor, não tem... O dinheiro ela não pode ser o objetivo principal. E tem uma coisa importante, que é o seguinte, na área que, olhando de fora o negócio que ele tem, existe uma coisa que é o produto, nem sempre, e o serviço, nem sempre é aquele que a gente imagina. Sim. A gente pensa que às vezes o produto é fazer uma unha, o produto é fazer uma escova. Não, o produto é uma terapia. Exato. É um momento de encontro da mulher
com ela própria, com a cabeleireira, e aí ela vai contar. Eu queria meus franqueados tudo pensando assim, ó. Mas é. Não, é verdade. Você não vende E é o nosso trabalho. Você concorda, Fred? Concordo, 100%. Então, aquele momento lá que a manicure está ali, aquele momento que a manicure vai dizer, olha como você está bonita, olha, sua mão ficou bonita. Aquilo dá um up na mulher. Sim. E ela volta para casa e deixa todos nós felizes. É verdade. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Fred, agora é o teu momento também. Fala um pouco, se apresenta, fala um pouco do seu negócio, né? E como você ajuda aí os franqueados. Maravilha. Bom, primeiro quero agradecer a presença, a honra de estar aqui nessa mesa. Acho que não tem muito mais o que falar, porque a gente teve uma aula aqui agora, mas agradecer a ABF, essa parceria aí já de anos também que a gente tem junto com eles. Bom, meu nome é Fred Vanitelli, eu já tive mais por dentro dessa área de franqueador aqui como os meus colegas. Eu tive ali até 2014 3 redes de franquia na área de tecnologia, todas associadas à ABF. A gente chegou a ter 430 unidades com as 3 marcas. Nós vendemos a rede, porque eu me apaixonei pela parte de consultoria. Eu ia até te perguntar o nome da rede, mas você vendeu, não vou fazer merchan, né? Pô, aí não dá também, né? Mais legal. Você não leu não aquela matéria do negócio eu li que bilionário? O CAD estava impedindo a venda. 3 bilhões cara. de dólares. Isso, valor econômico. Você não viu não? 3 bilhões de dólares cara, rolando, não? O CAD estava envolvido, porque aí... O dono foi para fora. É legal. Depois, eu me apaixonei por essa parte de consultoria, porque a primeira franquia que eu montei com a ajuda do Marcelo Martins, um dos sócios da Cacau Show, me ajudou, me colocou nesse negócio de franquia. E aí depois a gente acabou formatando mais 2, chegamos a 430 unidades. Mas eu me apaixonei mesmo pela parte de consultoria. A gente vendeu as franquias em 2014. Hoje a gente tem também algumas redes, não mais embrionárias, né? 3, 4, 5 lojas. A gente não voltou a estar no nível aqui dos meus colegas, mas a gente tem também algumas marcas dentro do grupo. Nós criamos a Chasing Consultoria, que é um ecossistema que atende hoje várias franquias. A gente já formatou mais de 500 redes de franqueadoras no Brasil. Legal. Tem 500 franqueadoras hoje, acho que uma grande maioria, vamos falar 99% ativas no Brasil, que nós formatamos. E a gente acabou criando um ecossistema com contabilidade para franquia, com um BPO financeiro, com a parte de estruturação de venda. Vamos entrar agora com a parte de terapia para poder ajudar os franqueadores. Já pegou a ideia. Fica a ideia, viu? Eu quero poder dizer que eu criei, né? Eu quero poder que eu criei a 4 mãos. Eu vou desmentir. Eu criei a 4 mãos com o Arthur isso, entendeu? A palavra depois de proferida, a flecha depois de lançada, e o e-mail depois de enviado. Tá ao vivo ou dá pra gente editar? Tá ao vivo? Dá pra editar. Então a gente criou um ecossistema e aqui na Feira do Rio de Janeiro, a gente está com o nosso braço, que é a corretora de franquia, que na verdade o que a gente pensou hoje, e eu não sei se... aquele stand ali, o teu? Ele está aqui atrás, tá aqui, ó. Tá, ok. E eu não sei se os meus amigos vão concordar comigo, porque na verdade existem muitos gargalos, mas um dos gargalos que existem hoje é a parte de expansão. Não só a venda, porque vender franquia às vezes é fácil, mas você encontrar a pessoa certa, uma boa seleção de franqueado. Identificação de persona lá. Exatamente, lá atrás, né? Eu concordo que pode abrir a gente não pode generalizar, porque nem sempre a persona dá certo. Eu quando franqueador, os meus melhores franqueados, às vezes eram os franqueados que eu não acreditava tanto que seriam os destaques e acabaram sendo destaque, mas a gente acabou montando uma estrutura forte. Hoje nós somos o maior hub de venda de franquia no Brasil. A gente tem 168 franqueadoras que a gente atende. Hoje no nosso catálogo, por exemplo, aqui a gente trouxe Subway, Wizard, Onodera, Grileto. Aproveitar o ensejo aqui, Fred. Olha só, pessoal, olha o merchan que ele está fazendo aqui para vocês, clientes dele. A gente precisa ter uma degustação aqui para os nossos convidados, né, Subway? Pelo amor de Deus, eu sou pidão pra caramba. As maiores marcas estão na gestão desse cara aqui. Então, por favor, né, vamos patrocinar a gente, né, pessoal? Então a gente acabou montando realmente uma grande estrutura para isso. Hoje, na parte de venda de franquia, a gente tem uma estrutura de 400 metros quadrados, são 60 pessoas. Que legal. Onde é que vocês ficam, Fred? Nós estamos em Indaiatuba, 8 minutos de Viracopos. Show.
Então hoje... Excelente. Desceu ali, desembarcou no avião, já parte do teu escritório. Então hoje a gente tem uma estrutura grande de gestão de tráfego, para fazer marketing, para trazer leads. Nós temos uma equipe de qualificação muito grande para qualificar esse lead. Nós temos atendimento 24 horas. A gente entendeu que 70% das pessoas que buscam franquia depois do horário. 9 horas da noite, sábado, 2 da manhã, é um negócio impressionante. E quando você pega e atende esse cara na hora, ele manda uma mensagem, ele nem está esperando ser atendido, ele fala, opa, tô aqui. Mano, que isso? Você está aqui? Eu sou um consultor, estou aqui para te atender. Então a gente montou uma estrutura com atendimento 24 horas, vendedores altamente treinados. Então uma estrutura realmente para vender franquia da forma que franquia tem que ser vendida. Então fazendo uma boa seleção. E nada melhor do que um cara que tem uma baita experiência, que teve 430 e tantas unidades no país, né? Hoje, para você ter uma ideia, quando a gente pega um candidato, a gente faz, além de obviamente puxar o que a gente fala, a capivara, né, para saber se essa pessoa está apta a ser franqueado, a gente faz teste psicológico, a gente faz teste de aptidão. Então é um trabalho realmente diferenciado e hoje a gente está fazendo... Se a pessoa está naquele momento também, né? Porque é o que eu volto a falar, a volatilidade do empreendedorismo ela é absurda, né? Imensurável. Então às vezes você identifica porque é muito empreendedor situacionista. O cara sai da carreira dele lá, trabalhou, está com 30, 40 anos, quer agora... Pô, vou montar um negócio para ter um sucesso, tá? Mas às vezes não é aquele momento dele. Sim. Às vezes é o momento até dele pegar um ano sabático e falar, cara, pensa direito, reflete, e você pede opinião para tua mulher, que ela vai ter um negócio melhor do que... Sim. E você sabe que você está falando dessa questão do empreendedorismo? Uma das coisas que a gente percebe muito lá, como a gente atende muita gente, são mais de 8 mil leads que a gente atende. Quando eu falo atende, é o lead qualificado que você realmente dá atendimento. Uma coisa que a gente percebeu nesse tempo todo, e óbvio, a gente nunca pode generalizar, mas eu entendo hoje que até por conta da origem do crescimento do franchise, que foi lá nos Estados Unidos, né, quando os jovens começaram a voltar da guerra, e eles tinham força de vontade, mas não tinham feito uma faculdade, o governo americano começou a incentivar, dar franquias, financiar franquias para esses caras, e eles tinham um perfil de franqueado muito bom. Porque eles eram jovens, tinham força de trabalho e estavam acostumados a seguir regra. E o ímpeto. Porque o que adianta você pegar uma franquia se você não vai seguir a regra de quem entende, né, de quem passou por tudo que passou. Então a gente começou a entender que essa palavra empreendedor ela é muito delicada. E eu tenho uma frase até meio polêmica que eu penso o seguinte, que franquia ela é muito mais para o empresário. O que é o empresário? É aquele cara que administra a empresa, administra o negócio. Já teve experiência do que para o empreendedor. Porque o empreendedor, na raiz da palavra, que é aquela pessoa que quer empreender, que quer fazer diferente, que quer desbravar, que quer achar um caminho, geralmente essa pessoa ela não se dá muito bem em franquia. Porque ele quer fazer do jeito dele, ele quer testar, e às vezes não precisa testar. Monta uma startup, né? A gente não pode deixar, obviamente a gente sabe que muitas ideias boas vieram dos franqueados. Sim. Mas eu acho que o empreendedor nato, ele tem que ser franqueador, não franqueado. Legal. Então, essa questão do perfil é uma coisa muito, muito legal que a gente percebe muito nesse nosso dia a dia. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente já está encerrando. Foi aqui. Obrigado, Arthur. Passou rápido, né? Cara, quando o papo é bom, Vocês, porra, vou te falar aí, Deus é tão bom, generoso, como um todo, né? Eu tô falando da energia, sim. Que hoje eu tive a oportunidade de sentar com pessoas incríveis, além de vocês tiveram outros, e eu aprendi muito, porque eu tô no momento da minha vida. Eu fui executivo de uma multinacional suíça há 6 anos, né, dirigi 18 estados aqui no país e foi muito bom para mim a minha sessão profissional, corporativa, né? Mas entrei num processo de burnout na época, logo depois do falecimento da minha mãe e tal, e pedi o desligamento da empresa e fui investir. Tive diversas startups, tive startup em Luxemburgo, na Europa, a gente foi para Plug and Play Tech Center na Califórnia, no Vale do Silício, foi super legal, mas aí eu escolhi a democratizar o acesso da acessibilidade para o pequeno empreendedor, de ter uma infraestrutura completa. Montei um coworking em Nilópolis. Quando eu tive a ideia de ser em Nilópolis, gente, um abraço e um beijo para a população nilopolitana. Estou nilopolitano há 7 anos. Os meus primeiros investidores falaram assim, a gente vai para aquela cidade, eu não vou falar o restante. Falei, vamos lá. Economia cinza, oferta e demanda, Baixada Fluminense, cidade pequena e tal. Cara, deu certo. Eu costumo falar que se meu negócio deu certo em Nilópolis, uma cidade extremamente com uma cultura
feudal, né, uma cultura pretérita feudal, dá certo em qualquer lugar. Mas eu ainda não tenho esse capital intelectual de como pivotar um negócio para franquia. Então, fazendo toda essa ilustração, você é um cara que poderia me ajudar a montar o meu modelo de franquia para dar escalabilidade no meu negócio? Com certeza, é isso que a gente faz. Porra, vou ficar rico. Agora eu vou parar de quebrar pedra, porque o Fred... Mas você não vai ficar rico porque o lucro vai na terapia. Eu já sou rico, Na verdade, você só vai ficar rico se o seu franqueado ficar rico. Não, a ideia é isso, é dar performance, dar documento, dar capacitação, ficar enchendo o saco, porque aí sim a gente cresce, entendeu? Sem dúvida. Você está falando, é muito legal, finalizando também, você falou que você tem a vontade, mas às vezes não tem o entendimento que precisa e tudo mais. E já há algum tempo, o nosso processo de formatação hoje, a gente fala o seguinte, eu não vendo mais só formatação. Eu quero formatar minha franquia. Se você quiser formatar a franquia, você tem que fazer junto a formação. Então hoje a gente tem uma universidade, a gente tem um curso de formação de franqueador e um curso de formação de equipe. Então durante os 5 meses, 6 meses que eu estou formatando a franquia dele, na parte documental, de manuais... Concomitante ele tem que se Ele está se formando, ele faz um curso de 6 meses, onde ele desse curso sai formado franqueador, para ele entender como é que é esse mercado. Porque por mais que você fale assim, eu tenho o know-how do meu negócio, mas franquia é um outro negócio. Ser franqueado é uma outra coisa. Pra gente ser franqueador, né? E cada um de vocês pode me responder de maneira bem objetiva. Para eu montar um modelo, isso serve para todos vocês empreendedores que querem ter uma franqueadora, né? Ou entrar no mercado sendo franqueado. Mas para eu montar uma franqueadora, há alguma especificidade de quantidade de unidade que eu preciso ter? Eu acho que eu sei que você vai responder de maneira objetiva, que você não tem unidade própria. Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 unidades próprias e até o final do ano eu vou para mais 3 próprias e 3 filiais com o investidor. Eu preciso ter um número certo para ser uma franqueadora? Ou se eu tiver uma unidade própria, eu já consigo ser uma franqueadora? Quem começa? Posso começar porque a gente acaba em grande estilo com o nosso doutor. Vai lá. Na minha opinião, eu acho que para você transformar o seu negócio em franquia hoje, independente do número de unidades que você tem, independente de tudo, você tem que ter know-how. Ok. Às vezes esse know-how ele não foi adquirido numa unidade própria, às vezes esse know-how foi adquirido em 20 anos que você trabalhou nesse segmento. Sim. Então, o know-how ele pode ser adquirido de várias formas. Então, o know-how ele tem que existir. Porque via de regra, eu estou comprando, estou pagando para você, porque eu não quero passar, eu não quero aprender, eu quero que você me ensine. Então, eu acho que o know-how ele é fundamental. Excelente. E eu acho que, você precisa ter pelo menos um modelo de negócio testado e aprovado. O que é um modelo testado e aprovado? Primeiro, não dá para você falar que você tem um modelo testado e aprovado em 6 meses. Não, claro. Né? Você precisa passar pelo menos por 1, 2 verões, primaveras, outonos, para você saber se o seu negócio ele realmente está pode ser escalável. E principalmente ele tem que ser lucrativo. E ele tem que ser bem lucrativo, porque o que eu costumo ver nas formatações é o seguinte, é óbvio que depois que você tem uma rede com 100 lojas, 200 lojas, você tem franqueado que ultrapassa a sua unidade matriz. Acontece. Mas geralmente, via de regra, o franqueado quando ele entra no negócio, ele não vai ter a mesma performance que você. Então você tem que imaginar o seguinte, você tem que pegar a sua performance e falar assim, se eu performar 70%, 60% do que eu performo hoje, o meu negócio ainda é bom? Legal. Ele ainda dá lucro? Isso Excelente. é um bom sinal. Tá. Independente se você tem 2, 3, 4 lojas. Você tem uma loja assim, passou por alguns verões, se ela faturasse um pouco menos, ela ainda seria lucrativa, você tem know-how, você domina aquele assunto, você pode franquear. Porra, mano, tá aí. Deus foi generoso demais comigo. Putz, que aula, que aula. O Fred, fala, por favor, o Fred, Maurício, agora você. ele sintetizou tudo. Excelente. É muito bacana, cara. E foi assim, foi a aula completa aqui. Eu falo o seguinte para todos os franqueados. Eu falo assim, 10% dos franqueados dentro de uma rede, qualquer rede, eles vão voar. O que significa voar? Vai faturar, vai lucrar igual ou até mais do que o franqueador. Hoje eu tenho dentro da minha rede franqueado que fatura mais e lucra mais do que minha loja própria. E eu fico feliz com isso. 75% vai estar regulado dentro da normalidade ali da proposta do negócio.
E 15% desses franqueados, eles vão ter dificuldades. Eu costumo e eu gosto de apresentar meu negócio para todo mundo dentro dos 15%. Por mais que eu tenha um franqueado que já teve lucro no primeiro mês, quando eu vou apresentar... expectativa, né? Ó, isso aqui... Perfeito. Quando eu vou apresentar o negócio, até para testar a pessoa, eu falo assim, ó, você vai ter lucro daqui a 4 meses. Por quê? Porque eu vou te classificar como os 15%. Ah, mas eu não sou os 15%. Eu falei assim, aí entra dentro do que o Arthur falou. Você tá vestindo uma máscara social para me conquistar, meu irmão. É igual casamento. No namoro você fala qualquer coisa. No dia a dia do casamento que você vê quem é quem. Você acha legal quando o franqueador for apresentar dentro de um cenário provável, otimista e pessimista, desde que o pessimista seja que ele economicamente se sustente, é o mais provável. Não, eu gosto até de provar, de mostrar para ele que ele vai ter prejuízo, que ele vai precisar usar capital de giro, por mais que eu trabalhe muito dentro da minha rede, o conceito é o seguinte: conta você paga com o trabalho, você não paga com o dinheiro. Sim. Por quê? Porque o dinheiro acaba. Ah, eu tenho 100 mil. Tudo bem, você pode gastar 100 mil daqui a 10 meses. Se você está gastando 10 mil, acabou o dinheiro, e agora? Agora, se você aprende a conduzir um negócio, pagando suas contas com o trabalho, e aí entra dentro do que o Fred falou. É um modelo de negócio, eu tenho lucro, eu já passei por inúmeras situações. Então, quando eu vou apresentar, eu posso apresentar minha loja, que obviamente ele vai chegar lá, a loja tá cheia, caramba, não sei o quê. Dá certo. Mas aí ele fala assim, não, mas me fala do número da sua loja. Eu falei assim, eu não vou te mostrar o número da minha loja. Eu vou te mostrar o número do que eu acredito que uma pessoa muito ruim possa fazer dentro da minha rede. Excelente. E aí você, através disso, aí o que eu mostro para ele? Que mesmo você sendo ruim, talvez no 5º mês você vai começar... Não, vai começar a se pagar e ganhar algum dinheirinho. Sim. Mas eu gosto de trabalhar muito com esse cenário, mas só complementando o que o Fred falou, porque o Fred assim, matou a pau. Sim, é exatamente isso. Maravilhoso. E agora, finalizando aí com o nosso mestre aí. Meu pai doutor, por favor, Arthur, Juan, de maneira... Fred e Maurício. Eu acho que o Fred foi pontual. Foi excelente. O Maurício foi assertivo. E eu vou botar uma pimenta nessas avaliações dele. Este é um assunto altamente que não é pacificado. Não é pacificado. Tudo que o Fred disse, se tudo for feito dessa forma, de 0 a 10, 10 colocou. Mas existe uma questão aí, Maurício, que é a questão chamada time. Às vezes você não tem muitos verões para testar a sua ideia. Às vezes você vai ter que testar a sua ideia com um avião no ar. Se você observar a história dos maiores franqueadores desse país, a maioria deles, dos grandes, não tiveram unidades próprias. Sim. Eles simplesmente, vou falar de um com quem eu tive a chance de trabalhar, que foi meu amigo de coração aí, que eu gosto muito, chamado Carlos Wizard. Nunca teve uma escola de idiomas. E foi a única rede de franquias no Brasil vendida por uns 7 bilhão de reais. Ele nunca teve uma escola de idiomas. Ele simplesmente identificou, através da experiência dele, como é que ele poderia criar um curso de idiomas. E ele dava umas aulinhas particulares. E através dessas aulinhas particulares, ele falou, olha, você quer ganhar dinheiro com as minhas aulas particulares? Nunca ele imaginou que aquela empresa viraria a empresa que ele virou. Então, há um negócio chamado ponto de ruptura, onde você tem que acreditar o quê? Numa tendência, numa ideia. De vez em quando, Juan, quando eu faço palestras, isso faz sentido para nós, franqueadores, faz sentido para o franqueado. Então a pessoa diz assim, olha, muito cuidado com os modismos. Dos modismos. 2 minutos. 2 minutos. Modismo. O que é modismo? Você tem que tomar um cuidado para você não chegar tarde naquilo que já passou. Então nós temos segmentos que você mesmo foi de uma área que está numa fase final eu também já fui. Então o que acontece? E aí a pessoa quer abrir um negócio de bolo, de açaí, tudo dá dinheiro, mas onde você vai abrir? Em que cidade você vai abrir? Às vezes você quer abrir em Nilópolis, mas quantos estão querendo deixar a Zona Sul para ir morar em Nilópolis? Mas Nilópolis dá dinheiro. Não, mas eu quero abrir no Leblon, mas Leblon não tem espaço para abrir. Então, eu acho que existe uma coisa que é o time, que é o momento de você não perder a oportunidade. Então, entre provar tudo e entre você sentir a acessibilidade, o mais importante é entender.
esse negócio, ele tem uma capacidade de dar resultado e ser verdadeiro para as pessoas. Imagine quem criou as primeiras unidades e falou assim, olha, o meu negócio hoje eu tenho 0 franqueado. Eu acredito nessa ideia. Você acredita? Você acredita? Quer vir comigo? Então vamos juntos. Está aprovado? Não está aprovado. Mas a ideia move o mundo. Eu acho que se a gente pudesse juntar tudo que o Fred falou, tudo que o Maurício falou com o tempo, com o time, seria a coisa mais linda e mais perfeita do mundo. Às vezes a gente não tem o time, às vezes a gente não tem o dinheiro e às vezes a gente tem que começar com vontade, com foco, com perseverança, com resiliência e às vezes só tem uma bala para matar o leão, que seja ela usada para o bem. 20 segundos para finalizar e te motivar, porque eu sei que você, porque eu sei que você está querendo crescer e eu sei que essa decisão é muito difícil. Eu vou te falar uma coisa, o que eu aprendi nesses anos todos, a gente às vezes quer organizar as coisas para se sentir seguro e crescer. A bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, está tudo errado. Para você crescer tem que ser o contrário da bandeira do Brasil, progresso e ordem. Porque você não pode ordenar aquilo que você não conhece. Você não sabe o que é crescer, você não sabe o que é ter 10 lojas, 100 lojas. Então você tem que crescer, progredir e ordenar. Progredir e ordenar. Se você progredir e ordenar, você vai longe. Se você quiser ordenar antes, vai ser difícil. O Fred, para terminar, relembrando aqui um grande consultor do franchise, que você deve conhecê-lo também, que é o Adir Ribeiro, né, que é amigo nosso. O Adir diz uma coisa muito interessante, que é vendas, operação e gestão. Então não existe gestão sem operação. O primeiro que vem é venda. Sabe por quê? Porque sem vendas, coisas ruins acontecem. Verdade. Se você tiver vendas, você vai ter progresso. Se tiver progresso, você vai ter operação. Se você tiver operação, aí você arruma a gestão. Vamos lá, Juan. Vamos lá. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem nos acompanhando. Não vou encerrar de maneira muito rápida. Tive uma aula aqui com o Arthur, Maurício e Fred. E agora é compilar toda a bebida dessa fonte fecunda de conhecimento. E agora é só seguir e tracionar. Continue nos acompanhando. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Lara, só